Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Solicito agora que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 27 de 6 de 2023. Expediente. Projeto de Lei PE 72/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Requerimentos números 390 392/2023, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Requerimento 391/2023, de autoria do vereador Obadias Bernones da Silva. Requerimento 393/2023, de autoria do vereador Dailton Feuser. Requerimento 394/2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Indicação 340/2023, de autoria do vereador Dailton Feuser. Memorando 409/2023. À Secretaria-Geral. Justifico a ausência do vereador pastor Jair Augusto Alexandre na sessão ordinária do dia 27 de 6 de 2023, conforme regimento interno desta Casa Legislativa, artigo 99, a linha D. Atenciosamente, assessor parlamentar Marlon Zappellini. De ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus. A minha questão de ordem seria para que a gente suspendesse a sessão por até 10 minutos para conversar com o pessoal da fibromialgia na sala ao lado da presidência. Ok, então os trabalhos estão suspensos por 10 minutos e eu convido as pessoas que fazem parte para estar ali no plenarinho. Suspensos os trabalhos por 10 minutos. Reabertos os trabalhos, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço, conforme solicitação do vereador Juarez de Jesus dos Santos, a Associação de Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais de Santa Catarina, representada pelas senhoras Maria Amboni, Marcelino Silvestre e Gabriela Freta. Dessa forma, gostaríamos de convidá-las para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Hoje aqui até eles ontem Gostaria de convidar o Juarez, vereador Juarez, proponente dessa tribuna livre, para que dê as boas-vindas às nossas convidadas. Vereador, está aqui, senhor. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, as nossas convidadas, a Mariana Amboni, a Gabriela Freta, Marina, errei já pela segunda vez, me perdoa.
da Associação de Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais de Santa Catarina, DISC. Fiquem à vontade para discorrer sobre esse assunto de extrema importância. Vocês dispõem, então, de 29 minutos, aquele é o relógio que vocês podem acompanhar o tempo, fiquem à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre as doenças inflamatórias intestinais, que são carinhosamente conhecidas como DIs. Nós representamos a Associação de Pessoas com Doenças Inflamatórias de Santa Catarina e, atualmente, a associação possui aproximadamente 450 associados. Eu sou a Marina, sou vice-presidente e sou representante regional aqui de Criciúma, e essa é a Gabriela, ela é a primeira secretária e também advogada da associação. A associação ela foi criada para reforçar, representar as pessoas com doença inflamatória intestinal, combater o preconceito, lutar pelo acesso aos serviços fundamentais, garantir a inclusão da assistência especializada, principalmente na parte médica, que hoje em dia alguns médicos não são qualificados para fazer o diagnóstico. Muitos pacientes demoram até 1 ano para ter o diagnóstico da doença, enquanto isso eles ficam sofrendo durante todo esse processo de exames, de imagens, sangue. A gente troca informações com outros pacientes e outras pessoas especializadas na área das doenças inflamatórias intestinais. A gente tenta promover a união das pessoas, né, dando as assistências necessárias para que elas precisam, principalmente no começo da doença, que é onde a gente tem o maior medo, porque a gente descobre algo no qual a gente não conhece, não faz ideia do que é, e as pessoas que estão ao nosso redor também não conhecem. Então, é um mundo novo, onde a gente tem que aprender tudo do zero. A doença, ela começa a doença inflamatória intestinal ela é classificada em 2 doenças, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn, ela acomete da boca até o ânus e ela forma pedaços de inflamações do intestino delgado, intestino grosso. Já a retocolite ulcerativa, ela é mais no reto e a camada que ela acomete são formas contínuas de inflamação. Então, não são pedaços, é forma contínuas de inflamação no intestino. Essas doenças elas podem causar dores abdominais, fadiga, sangue nas fezes, mudanças no hábito intestinal. Elas desencadeiam também outras manifestações, como dores articulares, uveites, problemas na pele. E como tudo isso é muito novo para muita gente, muitos não sabem como lidar, quais especialistas que tem que procurar. Muitas pessoas que ficam ao redor desses pacientes não entendem o que essas pessoas têm, o que elas estão passando não é nenhum fingimento, que elas precisam de assistência, do apoio da família, do apoio dos amigos, né, que a gente fala hoje muito da rede de apoio. Isso é fundamental para um tratamento adequado, para botar confiança no paciente, né? E tudo isso, todas essas inflamações, quando a gente está na fase aguda, que são as crises da doença, pode deixar o paciente muito desanimado, muito fraco. Alguns, às vezes, não conseguem nem sair de casa. Eu passei o meu período de crise da doença, que eu fiquei praticamente trancada dentro de casa o verão inteiro, porque se eu saísse, talvez eu não chegasse a tempo no banheiro. Então, algo complicado, muitas pessoas não têm facilidade de falar isso em público, elas se emocionam ou não têm coragem, apesar de todo mundo que vai no banheiro, né? E os tratamentos que a gente tem hoje para a doença, eles são classificados em 4 tipos de medicamentos. Os aminossalisato, que é a mesalazina, os corticoides, que é a prednisolona, os imunossupressores, que é a azatioprina e metrotexato, e os biológicos, que é o infliximab, adalimumab, vedolizumab, entre outros tantos que existem, graças a Deus, né? Esses medicamentos, eles trabalham normalmente juntos, né? Muitos pacientes utilizam mais de um medicamento. A maioria desses medicamentos hoje é fornecido pelo SUS, mas normalmente o que é fornecido para uma doença não é fornecido para outra doença.
Então, quando o paciente já testou todas as possibilidades para o medicamento da doença dela, normalmente tem que entrar com via judicial para conseguir o outro medicamento da outra doença, que talvez vai poder fazer com que ela entre em remissão, que é a fase onde a doença não está ativa, onde ela consegue ter uma vida normal, poder ter uma rotina de passear, poder trabalhar sem se preocupar com o que vai acontecer no dia a dia dela, participar de reuniões, sair com amigos, né? E esses tratamentos, hoje em dia, eles são muito caros. Ou tu consegue pelo SUS, ou normalmente por planos de saúde. Eles podem variar de 3 a 20 mil reais, né? E é inviável para um paciente, hoje, custear esse tratamento. Então, hoje a associação trabalha muito com isso, para auxiliar os pacientes qual é a forma correta que eles têm que entrar com os processos, onde eles precisam ir, procurar as secretarias de saúde das suas cidades. A gente acolhe os pacientes, indica profissionais, dá dicas, às vezes, de algo de comida, porque os tratamentos são muito individuais. Talvez um tratamento que não deu para mim, dá para outra pessoa, uma alimentação que deu para outra pessoa, não vai dar para mim. Então, é algo que a gente não pode ficar se comparando, né? E, hoje em dia, a associação trabalha muito com isso, a conscientização das pessoas, principalmente, que é um trabalho de formiguinha. Mostrar para as pessoas o que a gente tem, fazer com que elas entendam algo que elas não estão vendo, o que é o mais difícil, né? Que, como tu não vê, tu não sabe o que aquela pessoa está passando. Então, somente familiares, parentes próximos, amigos, que enxergam aquilo. E, graças a Deus, que foi aprovado ali o projeto de lei do cordão do girassol, hoje mesmo eu estive no shopping e uma pessoa me perguntou: por que tu está usando esse colar de girassol? E eu tive a oportunidade de explicar para ela qual é a doença que eu tinha. Porque todo mundo só conhece o autismo, né, através do cordão, mas existem outras doenças também por trás disso. E todas elas são invisíveis, mas nós não, né? Então, isso acaba facilitando muito, mostrando que, às vezes, a gente não quer só passar na frente numa fila do mercado ou pegar um estacionamento de uma vaga, porque, no nosso caso mesmo, a gente precisa, às vezes, de prioridade para usar o banheiro, e muita gente não entende quando a gente larga tudo e precisa correr para o banheiro, né? Mas, graças a Deus, o cordão hoje está nos possibilitando essa forma de mostrar que a gente existe. Hoje, em Criciúma, também, a gente tem alguns profissionais que conseguem também auxiliar, alguns médicos que estão nos apoiando. E isso facilita muito. Agora, com a ajuda do vereador Juarez também, isso está facilitando mais ainda para a gente, que está abrindo portas. E a gente agradece muito por estar aqui hoje. Boa noite a todos. Gostaria de reforçar o agradecimento por nos receber aqui, por nos ouvir um pouco. Puxando o gancho sobre a conscientização, das nossas principais campanhas que a gente faz é o Maio Roxo, que é mundial, então tem no mundo todo essa campanha. O objetivo do Maio Roxo é trazer a conscientização à população sobre as doenças inflamatórias intestinais e também chamar, né, os órgãos públicos, médicos, profissionais da saúde em geral, para nos apoiar nessa causa. O dia oficial, né, que a gente diz, que é o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Crohn e da Retocolite ulcerativa, é o dia 19 de maio. E aqui, em Criciúma, com o apoio do vereador Juarez, no mês que passou, no dia 20, a gente fez um piquenique, em alusão ao Maio Roxo, e a gente teve a participação de pacientes, de uma médica que ajudou a sanar dúvidas. Então, é um mês extremamente importante para a gente, é uma campanha muito legal que a gente consegue trazer ainda mais essa conscientização. E, falando da lei do cordão de girassol, depois que teve essa lei aqui em Criciúma, a gente passou a falar muito mais da nossa doença. Como a Marina disse, muitas pessoas conhecem apenas o autismo, né, que o cordão está vinculado ao autismo. Mas não, ele está vinculado a outras doenças invisíveis, como a nossa. E agora a gente estamos sendo vistos, estamos sendo enxergados, podemos estar aqui, podemos conversar com outros órgãos, outras pessoas. E isso é uma evolução muito grande para a gente, foi um passo muito grande.
tanto para a nossa doença como para as demais, né? E, por fim, a gente gostaria de agradecer mais uma vez o Juarez por nos apoiar nessa causa, por não soltar a nossa mão, por nos trazer aqui e dar essa oportunidade para nós. E como a gente sempre diz, as doenças são invisíveis, mas nós não somos, então a gente precisa de todos vocês. Muito obrigada. Nós ainda temos 19 minutos, se algum vereador quiser fazer alguma pergunta ou se pronunciar, fiquem à vontade. Com a palavra, a vereadora Roseli de Luca Pizzolo. Boa noite, presidente, aos membros da mesa. Marina e Gabriela. Gabriela, os vereadores e vereadoras, e todos que estão nos acompanhando. Ela é uma doença que ela é uma doença hereditária ou ela é uma doença que se adquire? Como é que vocês descobrem essa doença? Porque, na realidade, ela é pouco conhecida. Ela não tem uma causa definida de como ela evolui nas pessoas. Alguns casos podem ser hereditários, mas não é uma regra. Ela é uma doença autoimune, ela não tem cura, tem tratamento. Ela pode desencadear de um grande estresse, uso de medicações indevidas, como anti-inflamatório, a gente não pode usar. Má alimentação, né, que antigamente a gente comia tudo de caixinha, pizza, lasanha, hot pocket, querendo ou não, isso é um veneno, e a gente comendo hoje não vai dar em nada, né, mas mais para frente a gente vê o resultado. Então, tudo isso em conjunto pode acabar desenvolvendo a doença, né, não só uma coisa específica. Ainda dispomos de tempo. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus dos Santos. Primeiramente, parabenizar vocês, né, por essa luta e colocar essa casa à disposição, né, os vereadores. O Cordão de Girassol foi a votação por unanimidade de todos os vereadores, e a gente entende da importância e da relevância, e a maioria das associações que nos procuram fala: poxa, a gente estava realmente no anonimato, e possibilitou, né, que vocês aparecessem, que vocês tivessem uma visibilidade. E o que eu percebo que, no caso de vocês, a maior luta de vocês é isso, trazer essa conscientização, e essa casa se coloca, né, à disposição. Os demais vereadores, tenho certeza que também se colocam à disposição de vocês. Não deve ser muito fácil, e eu gostaria de perguntar para vocês se tem alguma situação em específica que vocês acham que a gente poderia ajudar vocês, intervir, de repente, a Secretaria de Saúde, alguma demanda específica? A gente acredita que nossos dois principais problemas, às vezes, é a questão de exame, para o paciente descobrir que tem aquela patologia, ou a doença de Crohn, a retocolite, e a questão do fornecimento de medicamentos. A questão de exame. Não existe hoje, infelizmente, um exame específico que diga lá, essa pessoa tem doença de Crohn, essa pessoa tem a retocolite. Normalmente é feito exames de imagem, exames de laboratório e a colonoscopia. Mas o principal que a gente enxerga, que a gente percebe, é a colonoscopia. Mas, às vezes, demora muito para o paciente conseguir fazer. Às vezes, ele marca, ele tem que esperar meses para ser feito. Só que, assim, o quanto mais demora para esse paciente fazer esse exame necessário, mais longe do tratamento ele vai ficar, e ele pode vir a óbito, porque é uma doença inflamatória, ele pode vir a óbito. Então, o nosso principal problema que a gente vê relatos dos nossos associados é a questão de exame. E o fornecimento de medicamentos, né, como a Mariana explicou, alguns... A Marina... Algo puxa, então... como a Marina explicou, alguns são fornecidos pelo SUS, outros não, alguns são fornecidos pelo plano de saúde. Só que, às vezes, atrasa, a gente não tem uma satisfação, às vezes troca, a gente não entende nem o porquê. Então, a gente não pode... Hoje, também, o nosso maior problema, eu sei que também não cabe só a Criciúma, né? Isso é algo de via nacional, mas não sei se tem algo que a gente possa fazer.
os medicamentos, principalmente os biológicos, que eles tinham patentes, eles agora estão sendo trocados por medicamentos similares, porque são mais baratos. Só que os similares não fazem os mesmos efeitos que os medicamentos originais, né? E isso acaba que atrasa muito o tratamento, fica essa troca de medicação, porque o paciente não está fazendo o tratamento da forma correta, ou começou o tratamento com o medicamento original e teve que trocar no meio do caminho para o similar, o que não é recomendado. Mesmo o médico fazendo uma declaração dizendo que o paciente está respondendo bem ao tratamento com essa medicação e não é o ideal fazer essa troca, o governo, infelizmente, acaba seguindo pelo caminho mais barato, mais econômico. Só que, infelizmente, hoje, a gente está com esse problema, principalmente também os medicamentos de via oral. A gente tem um, que é o Pentasa, a mesalazina. Normalmente é por esse medicamento que os médicos começam o tratamento, por ele ser menos invasivo. Esse medicamento, a partir do momento que a gente engole ele com água, ele já dilui no nosso organismo. Os demais medicamentos das outras marcas, eles não diluem, eles saem inteiro quando a gente vai ao banheiro. Então, o medicamento, se ele não diluiu, ele saiu inteiro, ele não está fazendo o tratamento que ele precisa, né? Então, aí acaba que o médico precisa evoluir para os remédios mais caros, onde eu não estou vendo economia ali, porque se ele estava num remédio menos invasivo e mais barato, mas estava fazendo efeito, ele não precisou trocar por um biológico que pode custar de 20 a 30 mil, dependendo da quantidade que o paciente vai fazer uso das ampolas, né? Então, não sei se existe alguma forma de a gente poder fazer alguma coisa para tentar conversar, né? Ver como é que a gente pode melhorar isso. Ainda dispomos de 13 minutos. A palavra está aberta aos vereadores. Não havendo nenhum vereador, então, queira se manifestar, vocês têm ainda 13 minutos para as suas considerações finais. A gente agradece mais uma vez essa oportunidade de estar aqui e mostrar a doença, as doenças inflamatórias intestinais. E se alguém precisar conhecer alguém que descobriu a doença, está com suspeita, pode passar os nossos contatos, que a gente está sempre disponível para ajudar todo mundo. Muito obrigada. Reforço todo o agradecimento da nossa parte. É um grande passo para a gente estar aqui. E, como a Marina disse, conhecendo algum paciente, conhecendo alguém que desconfie que tem, pode nos chamar, pode nos procurar, a gente vai dar o suporte necessário, indicar médicos, meios de acessos a farmácias municipais, todo o suporte que precisar, a gente vai estar aqui disponível. Muito obrigada novamente. Queremos agradecer a Marina Amboni Marcelino Silvestre, a Gabriela Freta, que fazem parte da Associação das Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais. Muito obrigado. E nós vamos suspender a sessão para que possamos registrar a presença de vocês aqui na frente. A sessão está suspensa por até 5 minutos. Reabertos os trabalhos, terminado a tribuna livre, passamos para o horário político. Pela ordem, vereador Obadias Benones da Silva. Declina, vereadora Giovana Vito Mondardo. Diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos assiste presencial e virtualmente. Bom, presidente, hoje eu subo aqui para, acho que manifestar, né, principalmente a minha opinião a respeito do mais recente vídeo do prefeito Clécio Salvaro, que ouso dizer que pautamos o prefeito mais uma vez. Infelizmente não, vereador, sobre a importância da saúde.
sobre a importância da nossa iniciativa sobre o Mais Médicos, vereador Júlio Kaminski. Infelizmente, sobre uma pauta que considero profundamente de entregar a uma parcela do seu eleitorado um agrado, um regalo, como dizem, né? Como a gente que é descendente de italiano fala, vereador. Um regalo a uma parte do eleitorado que, de uma maneira, ainda que, acho que talvez dá para dizer perniciosa, do prefeito, de dizer que a gente é contra as famílias. Acho que essa é uma discussão tão esvaziada, tão profundamente esvaziada, que a gente tem, não só na adesão sobre esse projeto que foi rejeitado ontem aqui na Câmara, apoio e movimentação muito potente das Mães pela Diversidade, que é um grupo organizado nacionalmente e que aqui em Criciúma, diga-se de passagem, tem cada vez mais se fortalecido e protagonizado experiências como essa. Então, lamento que a gente tenha, infelizmente, perdido a votação da Rota da Diversidade de ontem, mas ouso dizer, vereadores, feliz ou infelizmente, a organização e pautar algo como a Rota da Diversidade, que prevê incentivos para quem emprega LGBT, porque a gente sabe dos índices de marginalização que essa parcela da população tem diante do cenário social. Portanto, eu ouso dizer que eu fui muito criticada, nossa, mas isso é segregar, isso é separar, isso é carimbar. Eu ouso dizer que o parlamento é um lugar para parlar. Eu não queria fazer isso, mas tem que fazer, né? O parlamento é um lugar de opinião de grupos. É para isso que a gente é vereador. É para isso que nós temos os nossos deputados, para pautar opiniões de grupos. Grupos organizados, como esse que a gente recebeu mais cedo, vereador. Parabenizo a tua iniciativa. Mas vou encerrar dizendo, infelizmente o pastor Jair não está aqui, com uma notícia que começa hoje e provavelmente se encerra na quinta-feira, junto ao TSE e o STF. Bolsonaro vai virar inelegível. Muito obrigada, presidente. Gostaria de, em tempo, cumprimentar o vereador Nicolas, que no domingo fez aniversário aí, parabéns, vereador. Vereador Júlio ontem também de aniversário. E sexta-feira o nosso servidor Giovanni Zappellini, parabéns a vocês. Questão de ordem cedida à vereadora Roseli de Luca Pisolo. Presidente, eu gostaria de pedir aqui o envio de condolências aos familiares da ex-funcionária dessa casa. Foi enviado ontem da Hernalda. Ah, é porque eu saí? Ah, então tá. Então, desculpa, eu saí. Inclusive, ela é tia da Dani, né? E ela é minha parente também. Ok, vereadora. Com a palavra, vereador Zairo José Casagrande. Declina. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Muito boa tarde, senhor presidente, a todos os vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham. Senhor presidente, obrigado pelo carinho aí da manifestação. Mas a minha fala é exclusivamente para agradecer a todos aqueles que lembraram no dia de ontem, mandaram uma mensagem muito carinhosa, recebi inúmeras mensagens, inúmeras, graças a Deus, sempre daquele gesto carinhoso de parabenização pela passagem do nosso aniversário. Então, eu queria aproveitar, senhor presidente, esse momento para manifestar a minha gratidão a todos aqueles que reservaram um tempinho para nos desejar um feliz aniversário. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Manuel Rosengue da Silva. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, nossa audiência, boa tarde. Eu nem precisaria, mas como eu recebi algumas críticas pelo voto de ontem ao projeto da Rota da Diversidade,
eu como profissional da saúde mental, não precisaria estar me justificando, mas, dada as demandas que eu recebo no consultório, em que as pessoas chegam lá, pais e mães, preocupados com o sofrimento que os filhos terão a partir do momento que vão para a rua e pertencem a essa população LGBT. Eles sofrem muito com a intolerância e com a violência, enfim. E gera todo um problema de saúde mental dentro de casa e para a própria pessoa. Então, por isso, as pessoas que fizeram críticas, eu acho que a gente está numa posição que a gente precisa entender, né, e aceitar o porquê que muitas vezes a gente vai contra alguns pensamentos, às vezes radicais, por não entender a dimensão de um problema como esse. Mas hoje, mais para agradecer, presidente, primeiro pelo apoio que você deu aí, através da Câmara, agradecer também a Unisat, que através do curso de jornalismo, na pessoa da Marli Vitali, que é jornalista e a coordenadora do curso, e também ao Conselho Municipal de Política sobre Drogas e, claro, aos conselheiros e aos companheiros de Rotary, se tivesse aquelas imagens que pudesse estar mostrando, do Rotary Clube Criciúma Oeste, que participaram, né, desse movimento, aí, dessa Semana Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas, os companheiros de Lions Club, e deixa eu ver aqui, tem a Defesa Civil, né, que foi para as escolas fazer palestras, no sentido de conscientizar, de orientar, de informar os alunos sobre os riscos que é o uso de álcool e outras drogas. Então, é mais para fazer esse agradecimento, e até porque é importante, né, a mobilização social neste movimento. Não tem como a gente mudar uma cultura se a sociedade não estiver unida nesse sentido. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Valmir D'Agostin, declina. Com a palavra, vereador Daniel Frederico Antunes, declina. Com a palavra, vereador Antônio Manuel, declina. Com a palavra, vereador Dailton Feuser, declina. Com a palavra, vereadora Giovana Benedetti Zanetti, declina. Com a palavra, vereador Márcio Darós da Luz, declina. Com a palavra, vereador Nicola Martins. Boa tarde, presidente. Boa tarde, público que nos assiste online, público que nos assiste aqui presencialmente, principalmente a minha namorada, Rebeca, que está hoje aqui acompanhando a sessão. Primeira vez que ela vem acompanhar a sessão. Venho aqui agradecer também as felicitações, tal qual o vereador Kaminski agradeceu. E venho trazer... O que foi, vereador Roseli? Fiquei vermelho, claro, né? É normal, isso acontece mesmo. Venho trazer duas situações. A primeira sobre a Gelson Locks, que foi ontem, a gente tratou aqui num requerimento sobre a rua Gelson Locks, e hoje eu fui à prefeitura, participei de uma reunião com o secretário Tita Belloli, com o prefeito Salvaro, com o secretário Arleu, o secretário Wagner, para falar sobre essa rua especificamente, e ali a gente percebeu que essa rua ela seria feita com dois recursos, um recurso que veio do então senador Dalírio Beber, para ver o tempo que isso faz tempo. Então, metade era do Dalírio Beber, metade recurso próprio da prefeitura. E esse recurso que veio do senador Dalírio e que viria, vereador Márcio, pela Caixa Econômica Federal, teve um problema. Então, o prefeito garantiu que a partir de segunda-feira a obra está retomada. Essa parte que viria da Caixa ou será feita com recurso próprio da Prefeitura ou do Finisa. Mas que segunda-feira está retomando a obra da Gelson Locks, que é uma obra extremamente importante para o bairro Santo Antônio. E, obviamente, para fluir mobilidade urbana em toda aquela região. E uma outra situação do bairro Picorreia,
que eu já relatei aos senhores que eu tive a reunião com os moradores. O prefeito já deu a ordem para colocar no contrato com a Casan para repavimentação de ruas, e as ruas em que passou a rede de esgoto no bairro Pio Correia, vai ter asfaltamento. Acabou aquele mito da Léo Lombardi, e vai ter asfaltamento ali no bairro Pio Correia em relação às ruas em que já passou a rede de esgoto. Em que não passou ainda, aí faz o ajotamento e depois ajusta. Mas a questão de onde já passou a rede de esgoto, vai ter asfaltamento, é necessário. O medo dos moradores é de a Léo Lombardi virar uma via rápida, né? Mas não tem como, a gente precisa fazer o asfaltamento, e aí, obviamente, a diretoria de trânsito faz o estudo necessário para diminuir a velocidade ali, coloca a lombrada eletrônica, faz a faixa elevada, meu vereador Manuel, ali pode fazer a faixa elevada, ali não vejo problema em realizar, acho que tem lógica ali também, que é uma rua que já está se tornando também rua de clínica, tem restaurante ali, e tudo isso pode ser encaminhado. Então, sobre esses 2 pontos que eu queria tratar hoje. Obrigado, presidente. Cumprimentar, então, a namorada do Nico, seja bem-vinda a essa sessão. Também, com a palavra, a vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo, declina. Com a palavra, o vereador Juarez, declina. Com a palavra, o vereador Salles, declina. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrarese. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente aqui, também os que nos acompanham pelas redes sociais. Vereadores, nesse final de semana tivemos a inauguração do cercamento do campo da Vila Manaus, com a presença do prefeito, secretário de obras, vice-prefeito, vereador Daniel, esteve lá também, comunidade, lideranças, e eu aqui na tribuna gostaria de agradecer o prefeito, agradecer o deputado Vampiro que trouxe esse recurso, a todos que participaram. E aqui também eu gostaria de agradecer o Brito, assessor da vereadora Giovana, que tem feito um trabalho, Brito, lá sempre dando apoio àquela associação esportiva. Brito garantiu iluminação de alguns postes lá, o prefeito garantiu, solicitou, foi solicitado através do Brito, a iluminação do campo, o prefeito disse que vai fazer a pavimentação de um acesso ao outro, da Avenida Boa Vista, Avenida Assembleia de Deus também, atravessando aqui. O prefeito garantiu essas obras lá, a qual gostaria de te agradecer ao prefeito por estar, né, dando uma nova cara para aquela sede esportiva, aquela área esportiva da Vila Manaus. Também, senhores vereadores, gostaria de agradecer o governo por instalarem as lombadas, que fiz a solicitação, o requerimento há um ano atrás, mas essa semana, ontem, o Tita executou, essa semana executou no bairro Minunião, ali na próxima rótula que sobe para o Morro da Cruz, entre Meio e Macarina. Então, obrigado, prefeito, obrigado, secretário de obras. Vai ser feito algumas melhorias também na pavimentação, é isso. Eu acho que quando a gente pede e as coisas acontecem, a comunidade fica feliz e a gente fica também. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio César Kamiski. Senhor presidente, questão de ordem é para lembrar a todos os vereadores que amanhã a moção de aplauso ao Criciúma Esporte Clube será entregue às 9h30 da manhã, né, no próprio estádio Heriberto Wilson. Ok, senhor presidente? Muito obrigado. Ok. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. 40ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente.
Requerimento 390/2023, autor Zairo José Casagrande. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que preste esclarecimento sobre os motivos do abandono da pavimentação da rua Gelson Lopes Santo Antônio. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 391/2023, autor Obadias Benones da Silva. Requer-se à mesa, ouvido no plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando número mês a mês do atendimento de óbitos ocorridos no ano de 2022, observando o seguinte: quantidade total de óbitos ocorridos no município, quantidade de óbitos atendidos por permissionárias de Criciúma, quantidade de óbitos atendidos por permissionárias de Criciúma para serviços assistenciais, quantidade de atendimentos ocorridos por funerárias de outros municípios. Dos óbitos ocorridos e atendidos por permissionárias de Criciúma, relacionar o número de controle das FS separados por funerárias. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 392/2023, autor Zairo José Casagrande. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que avalie e responda sobre a possibilidade de estabelecer convênio com o restaurante universitário da Unesc para que consiga reduzir ainda mais seu preço e ofereça uma refeição ainda mais barata para os estudantes universitários. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 393/2023, autor Dailton Feuser. Envio de expediente ao gerente regional da Celesc, agência Criciúma, requerendo informações acerca da manutenção da rede elétrica e os transformadores localizados na rua Írio Zanetti, bairro Imperatriz. Os problemas de falta de energia vêm sendo recorrentes, trazendo muitos transtornos para a comunidade. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Dailton Feuser. Senhores vereadores, vereadoras, o público que nos assiste, meu cordial boa noite. Senhor presidente, fizemos esse requerimento para saber junto à Celesc o que está havendo. Isso já vem há um grande período, ali numa parte do bairro Imperatriz, atingindo a Rua Lourenço, a Rua Írio, são várias ruas que aquela rede, volta e meia, ela pega fogo na rua, nos fios e falta energia, deixando toda uma parte do bairro às escuras. Então, isso já foi várias vezes pedido que se faça alguma coisa, troca de transformadores, não sei o que é, porque não sou técnico na área de eletricidade, mas gostaríamos que a Celesc revisasse toda aquela rede para que isso não ocorra mais. Muitas pessoas já perderam eletrodomésticos, já entraram contra a Celesc, mas os transtornos ninguém paga. Então, o transtorno que dá é muito ruim para toda aquela comunidade. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 340/2023, autor Dailton Feuser. Repintura da faixa de pedestre localizada na rua Santo Antônio, de frente ao Colégio Marista, número 334, bairro Pio Correia. Requerimento 394/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe qual o valor utilizado no pagamento de eletricidade no Paço Municipal e demais órgãos e equipamentos públicos nos últimos 12 meses. Requerimento está em discussão. Com a palavra a autora do requerimento, Giovana Vitor Mondardo. Vereadores, nobres colegas, eu faço esse requerimento porque na semana passada, durante a sessão solene da
Assembleia Legislativa, em homenagem à Unesc, eu tive na universidade e acabei me deparando com uma startup de um negócio novo de um pesquisador, né, um comerciante, na verdade, que abriu uma startup para poder começar a fazer esse tipo de propósito, justamente para poder apresentar aos municípios, vereador, uma proposta de energia solar, para os equipamentos públicos, no sentido também de minimizar o impacto ambiental, mas também financeiro. Então, eu faço esse pedido porque acredito que eu tenha visto, ou nessa legislatura ou na anterior, alguma proposição que tenha passado sobre placas solares em unidades escolares, se não me falha a memória, né, vereador? Então, um requerimento de algum vereador. Vereador Márcio, perfeito. Então, eu lembro de ter tido essa discussão, e eu acho que é uma discussão que Criciúma já tem envergadura para fazer, vereador. Porque pode minimizar o impacto ambiental. 2, porque estimula um negócio de iniciativa local, né? E é uma solução sustentável, né? Que a longo prazo não é algo que a gente vai precisar se desfazer, e vamos pensar assim também, né? Então, faço esse pedido para a gente poder minimamente fazer um levantamento, se há condições, né, de elaborar um plano de negócio, de fato, para apresentar para o município de Criciúma, como eles já têm apresentado para outros municípios no país. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedido ao vereador Júlio César Kaminsky. Senhor presidente, a questão de ordem. Nesse momento, como já foi convidado, foram todos os vereadores convidados para a audiência pública que vai acontecer em Forquilinha, relativa ao desassoreamento do Rio Sangão, vai acontecer na quinta-feira agora, depois da manhã, às 19 horas, junto à Câmara de Vereadores. Essa casa foi toda convidada, de conhecimento de todos, então nós estamos aqui ratificando a importância porque representa aí, assim, o desassoreamento das duas localidades, até porque se prevê aí o desassoreamento para 8,1 quilômetros, né? Então, atende diretamente o município. Então, essa audiência pública, ela é fundamental para o nosso município, a qual ratificamos o convite, e lógico que eu estarei presente, não tenho dúvida, mas é importante que os vereadores também se façam presentes. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Em única discussão e votação, a moção 028/2023, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, moção de apoio para convocação dos candidatos excedentes no concurso público do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da moção. Moção 28/2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Requer-se à mesa, ouvindo plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina, senhor Jorginho Melo, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ALESC, deputado Mauro de Nadal, e a todos os deputados e deputadas estaduais de Santa Catarina, de moção de apoio para a convocação dos candidatos excedentes no concurso público do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, CBMSC, que já estão aprovados nos exames de avaliação de escolaridade, saúde, física e psicológica. Atualmente, o edital prevê a convocação de apenas 250 candidatos e o consequente descarte de 144 aptos em todas as fases, candidatos os quais foram convocados para etapas de exame de escolaridade, avaliação médico-odontológica, avaliação psicológica, teste de aptidão física e investigação social.
Entretanto, mesmo com o provimento das 250 vagas constantes nesse edital, o Corpo de Bombeiro de Santa Catarina continuará com o número de praças aquém do previsto na Lei Complementar 801/2022, que prevê o número ideal de 4.572 praças. Atualmente, Santa Catarina conta com 2.469 praças. Nesse viés, o governo do Estado de Santa Catarina já manifestou intenção de abertura de novo concurso, medida, contudo, de todo desarrojada, contrária ao interesse público e em manifesto confronto aos princípios da eficiência e economicidade, pois não seria razoável novo concurso público tendo pessoas aptas em todas as etapas de um concurso anterior. E se o governador de Santa Catarina tiver interesse, é possível que ele quebre a cláusula de barreira que está no edital, limitando a chamada de uma segunda turma desse certame. Mesmo com 2 concursos de 250 vagas, como prevê o contrato, e com a inclusão dos 144 aptos excedentes, ficaríamos com 3.113 praças, 1.459 praças abaixo do ideal, ainda sem considerar aposentadorias e afastamentos que ocorrem anualmente. Soma-se a isso a economia imensurável de recursos humanos e outros custos de movimentação da máquina pública para um novo concurso, recursos materiais, salários, diárias pagas aos aplicadores e servidores envolvidos nas etapas de contratação e aplicação dos certames, curso de formação, etc. Assim, solicitamos a convocação com a inclusão de mais 144 praças na corporação, evitando gastos para o governo de Santa Catarina e priorizando a segurança dos cidadãos que contam com o serviço dos bombeiros militares para emergências que tratam de saúde e de vida das pessoas. Há de se destacar que nem todas as cidades de Santa Catarina possuem corpo de bombeiros militares. Em Santa Catarina, são 295 municípios, com somente 136 tendo quartéis. E, além disso, existem cidades com apenas um bombeiro militar, o que compromete também o atendimento às ocorrências. Diante disso, viemos requerer a aprovação dessa proposição como forma de manifestar nosso apoio. Sala das Sessões, 20 de junho de 2023, vereador Obadias Benones da Silva, partido Avante. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, vereador Obadias Benones da Silva. Senhor presidente, eu não ia falar, mas a pedido de alguns vereadores que fizeram o sinal para eu falar. Muito boa noite. Acho que foi bem esclarecida a leitura. Muito claro os pontos. O pastor Jair não está aqui. Eu ia fazer um pedido a ele encaminhar também esse ofício ao senhor governador Jorginho, que é do partido de Vossa Excelência. Eu li do governo. Brincadeiras à parte, mas enfim, é uma situação muito séria. Questões pontuais, onde 144 candidatos aprovados, eles pedem para que o governador incluam eles no próximo chamamento, acho que pode-se usar essa palavra, para que possam ocupar esse cargo como bombeiros, visto que só apenas o governador tem essa autoridade de quebrar a cláusula do edital. Nós poderemos avançar na questão de recurso financeiro, de economia para o Estado, questões também onde esses candidatos foram aprovados nos testes físicos também. Então, você enxugaria muita coisa, a questão de tempo e a questão de recurso financeiro. Então, eu peço aos senhores que essa casa aprove essa moção de apoio a esses legítimos candidatos aprovados no concurso para o Corpo de Bombeiro. Peço perdão também pela minha voz. Obrigado, senhor presidente. Moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. Moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 068/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento municipal no exercício de 2023 no valor de R$ 6.680.000 por conta da transposição e dotação e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 4923, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, que dispõe sobre a proibição de propagandas de bebidas alcoólicas em eventos realizados pelo poder público no âmbito do município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras e Saúde e Educação. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Opinou pela aprovação. Com a palavra, o vereador Manuel Rosengue da Silva. Senhor presidente. 49. Com a palavra, o vereador Manuel Rosengue da Silva. Muito bem. Então, numa realidade, senhor presidente, em que o consumo de álcool, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil perdeu 7,3% do Produto Interno Bruto, PIB, em 2014, em decorrência de problemas relacionados ao álcool, o que equivaleu, à época, 372 bilhões de reais. Numa realidade em que o consumo de álcool per capita no Brasil aumentou 43,5% em 10 anos e agora supera a média internacional, em 2006, cada brasileiro, a partir de 15 anos, bebia o equivalente a 6,2 litros de álcool puro por ano. No ano passado, a taxa chegou a 8,9. Também aumentou em 18,4% as mortes por abuso de álcool no Brasil entre 2019 e 2020. Aumentou em 18,4% o número de usuários e 27% só na década passada. Numa realidade em que o consumo de álcool ceifa a vida de 3,5 milhões de pessoas todos os anos pelas consequências da bebida, representando 5,9% de todas as mortes no mundo, no grupo de pessoas entre 20 e 39 anos, 25% das mortes têm uma relação direta com o álcool. Numa realidade em que o consumo de álcool, segundo pesquisa do Centro de Informações sobre Álcool e Saúde, de 2019, 43,8% dos adolescentes consumiram bebidas alcoólicas em festas e 17,8% entre amigos. No Brasil, apesar da existência da Lei 13.106 de 2015, que proíbe a oferta de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos de idade,
9,4% teve permissão da família e 3,8% bebeu em casa, com permissão dos pais, claro. Parecem números pequenos, mas não são. Numa realidade em que o consumo de álcool no Paraná revelou numa pesquisa que 58,9% dos autores dos crimes e 53,6% das vítimas estavam sob efeito de álcool, 86% dos casos tinham vínculo formal de trabalho, 42% desses autores tinham, em média, 2,1 antecedentes criminais. Numa realidade em que o consumo de álcool está associado a cerca de 200 doenças e lesões, gerando impacto em gastos privados e públicos, com saúde e emergências clínicas e psiquiátricas, segurança, custos econômicos e financeiros para todas as empresas, além de relevantes problemas sociais, não tenham dúvidas, precisamos pensar em políticas públicas que possam desestimular ou restringir o acesso, principalmente de crianças e adolescentes, a ambientes de consumo. Por exemplo, quando se fala em propaganda, se fala num poder de impacto significativo na indução ao uso de bebidas alcoólicas, especialmente quando é direcionada a públicos mais jovens e vulneráveis. As técnicas de marketing e propaganda são projetadas para influenciar as opiniões, atitudes e comportamentos das pessoas e o mesmo se aplica também à promoção de bebidas alcoólicas. Portanto, existem aí várias razões pelas quais o poder público não deveria financiar eventos com o consumo de bebidas alcoólicas. Primeiro, pela saúde pública. O consumo de álcool é um problema de saúde pública muito impactante. O financiamento de eventos em bebidas alcoólicas contribui para o aumento do consumo e, consequentemente, para problemas relacionados ao álcool, como doenças hepáticas, acidentes de trânsito e violência. O poder público pode optar por promover a saúde e o bem-estar dos cidadãos, evitando financiar eventos que incentivem o consumo de álcool. Segundo, o poder público tem a responsabilidade de garantir a segurança dos cidadãos. Ao não financiar esses eventos, o poder público evita potenciais problemas de segurança e reduz a carga sobre os serviços de emergência. Terceiro, os recursos financeiros são limitados e precisa tomar decisões sobre como alocar seu orçamento. Investir em eventos com consumo de bebidas alcoólicas pode não ser considerado uma prioridade em comparação com outras necessidades, como educação, saúde, infraestrutura e segurança. O financiamento de eventos desse tipo pode ser visto como uma alocação ineficiente de recursos públicos. Quarto, o poder público tem a responsabilidade de promover um ambiente saudável e positivo para a comunidade. Ao não financiar eventos com consumo de bebidas alcoólicas, o governo estará passando uma mensagem de que valoriza a responsabilidade e o bem-estar dos cidadãos. Isso pode ajudar a incentivar escolhas saudáveis. Quinto, é o caso do nosso projeto. Eu penso aqui que, em caso de apoio, financiamento ou promoção de eventos que envolvem o consumo de bebidas alcoólicas pelo poder público, parte desse valor, se fosse destinado na educação ou para a educação e conscientização por meio de campanhas informativas sobre os riscos ao consumir bebidas alcoólicas, com certeza já seria alguma coisa de útil, de bom e que poderia estar contribuindo muito, né, sem necessariamente o poder público deixar de apoiar eventos, como temos aqui as festas municipais, né, festas religiosas, que infelizmente a fé não basta, tem que ter uma bebidinha. E, nesse sentido, eu peço uma questão de ordem, tá, presidente? Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosenck. Presidente, é que, como eu
Tenho acompanhado as discussões, e aí eu estou vendo assim uma resistência, e então eu vou retirar o projeto. Eu só fiz a fala para que tivesse... Vou retirar... Aliás, não é que eu vou retirar, eu vou adiar. Então, o projeto é o pedido do vereador Manuel Rosengue para adiar. Adiar. Para que dia, vereador? Podemos não na próxima semana, na outra. O pedido está em votação de adiamento do PL 49/2023. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Só antes, corrigindo esse projeto na Comissão de Educação, a comissão opinou pela reprovação, e eu li a aprovação. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo 022/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou às comissões de Obras e Fiscalização. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Esse projeto, o presidente vota. Juarez, Manuel. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo 026/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que amplia a zona urbana e altera o zoneamento das áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade a Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. O presidente vota também. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 3 de julho, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos.